Doideira, saber esses loucura, bagulho, eu não cara. sabia dessa fita. Ô Zé, não. quando começou sua caminhada? Porque eu gosto muito de saber dessas paradas, porque querendo ou não, no Brasil, todo mundo meio que sonha em ser um jogador de futebol, tanto as minas quanto os moleques que gostam de futebol. Só que, quanto de cara você conhece que é bom de bola? Você fala assim, mano, esse cara talvez é até melhor que eu, mas não vingou, não virou. É muito difícil esse corre. Como é que foi esse corre desde criancinha pra É você? o que mais tem, cara, eu acho. É o que mais tem. É cara bom de bola, mas que não teve oportunidade, cara. Porque a maior parte, né, a maioria dos jogadores da molecada que vira jogador, a maioria sai da periferia, né? E é lá na periferia que tá as joias, né? E essas joias precisam ser lapidadas, né? Lapidadas de que forma? Com oportunidade. A oportunidade não chega para todos. Sim. Ou quase não chega a oportunidade lá. Eu falo porque eu saí da periferia, né? Eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo. Qual que é... Eu sou de São Miguel, São Miguel. Ah, da hora. Eu nasci lá, cresci lá. E a oportunidade que apareceu para mim com 9 anos de idade foi a escolinha Pequenos Jockey, que minha mãe trabalhava lá perto e conheceu um diretor. Na Lusa, né? Ela trabalhava perto da Portuguesa e em um dos serviços do trabalho que ela teve, e trabalhou perto do Pequenos do Jockey também. Então ela ficou sabendo, através de um diretor do Pequenos do Jockey, que a escolinha já começava com 9 anos. E aí quando eu completei 9 anos, ela me levou no Pequenos do Jockey. Mas com 9 anos você já tinha desenvolto? Eu já tava na rua eu já tava ralando o joelho, eu já tava arrancando o tampão do dedo, porque não tinha chuteira, né, para jogar na época, não tinha condições também. Então na rua o pessoal já me olhava e falava, pô, esse neguinho aí é embaçado, ele é diferente, ele é diferente. E nessa época minha mãe sempre atenta, assim, ela ouvia muito o pessoal falar. E ela via também dentro de casa também a minha vontade de jogar, né? De jogar bola. Eu não largava a bola, era bola de manhã até a noite. Então, ela viu que eu gostava e me levou pra escolinha. E aí eu comecei, cara. E o legal da escolinha, assim, até relatar, né? O Igão perguntou como foi o meu começo. É que a escolinha Pequenos do Jockey era uma escolinha que você tinha que pagar para jogar nela, né? Pequenos do Jockey você tinha que pagar uma mensalidade. Mas eu não tinha condições. E aí a minha mãe falou com o presidente, seu Guimarães, e ele deixou eu jogar como carente. Falou, não, poxa, o menino tem talento. A única coisa que eu vou exigir dele é que ele chegue aqui com a nota, na época era nota ruim, era vermelho, e boa era azul. A única coisa que eu peço é que ele chegue aqui pra jogar com nota azul. Ele vai ter que ter nota azul, porque senão vai ser difícil manter ele aqui. Eu abro mão da mensalidade, mas ele vai ter que estudar. E isso foi o legal disso, foi que ele me deu a oportunidade e ao mesmo tempo me despertou pro estudo. Por mais que quando era moleque, eu não gostava muito de estudar, eu era muito chegado. Mas você estudou porque você tinha que jogar bola. Nota boa pra jogar. Foi um incentivo, aquilo ali foi um incentivo, minha mãe me cobrava. O dia que eu não queria estudar pra prova ou fazer lição de casa, ela falava, você não vai fazer? Então, fim de semana você não vai jogar no Pequenos do Jockey. Aí eu corria, fazia minha lição, terminava, mostrava pra ela e isso me incentivou, né? Isso foi muito legal. Que da hora, mano. Que legal essa atitude do seu Guimarães. Do seu Guimarães, porque, pô... Não, seu Guimarães, Igão, mítico, o cara foi um pai pra mim, cara. Um pai que eu tive pai, mas meu pai na minha adolescência saiu de casa. Mas seu Guimarães foi um pai em qual sentido? No sentido de abrir as portas dentro do Pequenos do Jockey. E foi um pai também porque, pô, meu pai saiu de casa, minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos e 5 filhos. Nossa. Eu tinha que treinar no sábado para jogar no domingo. Minha mãe até arrumava o dinheiro ali da condução, porque eu tinha que tomar 2 ônibus e o metrô, tinha que atravessar a cidade. 2 horas de travessia. Eu tinha que sair da Zona Leste para ir lá pro Morumbi. Então era 2 ônibus do metrô, baldeação, descia na Sé Angabaú, subia Parque Dom Pedro. Caralho. E pegava o ônibus pra cair no Jardim Colombo. Então você saía muito cedo? Eu saía muito cedo e sábado, só que sábado eu ia treinar, no domingo eu tinha que jogar. E como que eu voltava pra jogar no domingo, sendo que só tinha o dinheiro do sábado?
E aí? Seu Guimarães me levava pra dormir na casa dele. Caralho. Vários fins de semana eu fui dormir na casa do seu Guimarães, só que o grande problema não é nem esse. O grande problema é que, de tanto eu dormir na casa do seu Guimarães, me apelidaram de Neguinho Mijão, porque eu mijava na cama na época. Caralho, ele liberava a casa dele e você mijava lá, mano. Mijava porque, mano, imagina, 10, 11, 12 anos, eu mijei até os 12. Você mijou até quanto Mano, tempo? eu não era muito de Não mijar. era de mijar na cama. Mas por que você Eu era mijo até safado? hoje. Você sabia que você tava fazendo merda, mas você mijava. Então, eu mijava na cama porque eu dormia na minha casa. Por que eu descobri que eu mijava na cama? Porque na minha casa a gente dormia numa beliche 3 irmãos. Imagina você dormindo com 3 irmãos. Tá quentinho, a cama tá quentinha. E Sim. na hora de você fazer o xixi, você acha que você quer ir pro banheiro? Quer não. Você vai mijar na cama, tá quentinho. Mano. Aí eu mijei até os 12, velho. Só que... É preguiça mesmo, mano. O cara mijava de preguiça. Ah, não, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, vai ficar quentinho. Só que o ruim, velho, é que quando o seu Guimarães me convidava pra ir dormir na casa dele, pra mim era um alívio, porque, poxa, se ele não me convida, eu não ia pro jogo. Só que ao mesmo tempo, pra mim era complicado, porque, cara, eu não conseguia parar de mijar. E eu mijava Não colocou um plástico? Não. Você já pedia ajuda, gente. Vamos colocar um plástico aí pra me ajudar, que eu tenho uma mania de mijar. Eu percebi que depois a esposa do seu Guimarães, ela começou a colocar plástico quando eu percebi isso. Só que o ruim pra mim é, imagina ser molequinho, pô, e os moleques te Ó o chamando. mijão, zoa, né? Ó o mijão. Zoa. Ó o mijão tá chegando. Aí fiquei com o apelido de mijão. Bom apelido. Mas aí você ficou quanto tempo nessa escolinha pra você começar a galgar outros lugares? Então, o Pequenos do Jogo que você, na minha época, entrava com 9 para 10 e você podia jogar lá só até os 14. Porque depois, quando completa 14 anos, o seu Guimarães sempre achou que é a idade limite para você, quem tem talento, E procurar um clube, né? procurar um clube, né? Então, o prazo que ele dava era até 14 anos. E aí, quando eu completei 14 anos, foi quando eu saí do Pequeninos do Jó, que foi a última excursão que eu fiz para a Europa com eles. E quando eu voltei, eu fiz um teste no Palestra de São Bernardo na época, porque teve um diretor lá que me viu jogar no time do meu bairro e me levou para fazer uma avaliação. E eu passei na primeira e estava indo bastante tempo já lá nesse time. E aí quando eu tava... Mas não tava recebendo nada. Não tava. Ali era um parto para conseguir um dinheiro da condução para ir 3 vezes por semana, que os treinos eram 3 vezes por semana. Ai, E aí que eu luta. jogando lá já tinha umas 3 semanas, 14 para 15. Foi quando aconteceu uma fatalidade em casa, na minha família, né? Foi quando eu perdi a minha irmã mais velha, braço direito da minha mãe, e a Rejane, né? E aí quando ela faleceu, nessa época eu tinha 14 para 15, saindo do Pequeninos e tentando um time de formação ali, que era o Palestra de São Bernardo. Foi bem nesse período que eu desisti, foi quando eu desisti de querer jogar. Foi quando a minha irmã faleceu e eu cheguei na minha mãe, porque ela era o braço direito, ela que trazia o sustento dentro de casa, éramos em 5. E eu falei para minha mãe que eu já estava indo já 3 semanas e os caras não me federavam, não tinha... Ela era a Rejane que dava o dinheiro da condução. E aí, quando a gente perdeu ela, eu falei pra minha mãe, não quero mais, eu vou parar, eu vou trabalhar, porque eu não tinha nem a presença do meu pai mais, meu pai já tinha saído uns meses atrás de casa, aí a minha mãe trabalhando em 2 empregos, e o falecimento da minha irmã, e aí eu fui procurar emprego, aí eu fiquei uns 6 meses trabalhando, sem jogar, e eu já tinha um emprego, pô. Eu jogava de fim de semana num time no Beira Rio, que era o time do meu bairro, que o diretor era o Sabesp, na época ele me levava, me dava 50 conto por jogo, ele até me pagava um dinheirinho, me pegava em casa, me levava a jogar, me dava 50 conto,
e esse dinheiro ajudava no Mas você sustento de trampava de casa. quê? Eu era office boy, pô. Office boy. Tava felizão. Ficava batendo 15 perna. anos, 15, 14. Eu tava pra jovem aprendiz, já pra assinar a carteira. Fiquei 3 meses jovem aprendiz. Depois de 3 meses, assinaram minha carteira de office boy. E aí eu comecei a trabalhar, pô. Eu falei pra minha mãe que não queria jogar mais. Tô decidido a trabalhar, quero ajudar a senhora aqui. Vejo o sacrifício da senhora tendo que trabalhar em 2 empregos e fui trabalhar. E aí foi quando eu, já 6 meses de trampo ali, carteira assinada, já tinha o meu ticket de refeição, vale transporte, tava felizão, tirava um dinheirinho para comprar uma calça, um tênis, para ir bem vestido pelo menos para a escola, e o resto eu dava para minha mãe. O resto que eu falo não era muito, né? Ganhava, acho que na época 2 salários mínimos, né? Mais ticket de refeição e vale transporte, pô, eu tava felizão. Então, tava bem, legal, tava bem, legal. eu tava felizão, tava top. E aí, do nada, minha mãe apareceu em casa falando que fez a minha ficha, o meu cadastro, né, a ficha na Portuguesa, na peneira que ia ter na Portuguesa e na peneira sua que ia mãe é ter no muito Corinthians. zica, Que é. da hora, Mano. mesmo assim ela não desistiu do sonho. Ela sabia que ele no fundo ele queria. Vocês não sabem, ela fez isso e aí eu questionei ela, eu falei, mãe, você tá louca, eu tô feliz aqui no meu trabalho, eu não vou, 2 né? salários mínimos. 2 salários, pô, vale transporte, ticket de refeição, ainda às vezes eu consigo até na época, se você descia por trás, você conseguia segurar o vale transporte você podia trocar. Em dinheiro. Pegar um dinheirinho. Pegar o dinheiro Isso, ainda. pô, eu meti essa direto. E aí ela falou, eu falei, não, tá louco, eu não vou não, pô, tô legal aqui no meu trabalho, tô felizão. E eu tô até com moral na escola, o pessoal fala, pô, você tá trabalhando, tá com tênis novo? Eu falo, tá trabalhando do quê? Office boy na quebrada na época era bem visto. Porque ganhava um dinheirinho, comprava sua calça ali, Zump na época, é que vocês são novos, vocês não Mas estão tô ligado, ligados. minha mãe fala da Zump. Zump era embaçado, tinha uma Calcinha jeans. Zumpzinha, conseguia um Adidas de couro ali, ou às vezes um quichutinho pra jogar, para bater uma bola. Então eu conseguia com meu saláriozinho comprar pelo menos um tênisinho. Então eu tava feliz, pô. Ia pra escola já bem vestido. E aí quando ela veio com essa, fiz a sua inscrição na Portuguesa, daqui 2 meses a gente vai lá fazer a peneira. Aí eu falei, mãe, eu não vou porque eu tô trabalhando, e a senhora também, como é que a senhora vai me levar? Porque ela que sempre me levou, né? Aí ela falou, não tem problema não, vou pedir dispensa pro meu patrão e peço pro teu também, que eu já conheço ele. Aí ela pediu dispensa e o patrão me dispensou, eu torcendo pra ele não me dispensar, né? Sério, mano? Na semana eu até falei pra ele, acho que, se eu não me engano, o nome dele era Sr. Edivaldo. Falei, Sr. Edivaldo, minha mãe vai chegar aí e ela vai falar de liberar pra fazer a peneira aí num clube. Fala pra ela que durante a semana a gente vai ter bastante serviço aqui, eu vou ter que entregar bastante carta, vou ter que ir no banco. E eu não tô afim de ir, não. Eu falei isso pra ele, pô. Só que aí eu não sei qual foi a artimanha dela que ela falou com ele e aí ele acabou Talvez me ela liberando. sabia que você ia conversar com ele. Pode ser. Aí ele acabou me liberando. Aí quando ele me liberou, eu falei, agora não tem jeito, vou ter que ir. E aí foi quando eu fui. Aí... E aí, mas você chegou lá pra fazer um teste? Não era nem teste, não. Era peneira, Era né? peneira, mano. Teste é indicação. Alguém te indica, você vai e faz teste no time da tua categoria, da tua idade. Peneira, você faz você faz a ficha técnica, né, que é onde você coloca os seus dados, eles te ligam e falam, ó, tal dia vai ter a peneira da tua idade, você vem pra peneira. Aí a peneira é você chegar, peneira eles dão um horário lá, que tem que estar às 2 horas no portão tal, você chega às 2, eu cheguei às 2 horas no portão tal. Quando eu cheguei às 2 horas no portão tal, lá no Canindé, eu quis voltar para trás porque a fila para peneira tava dando volta no Canindé. Eu falei, mãe, nossa, chegamos às 2, a gente não vai entrar para jogar, para fazer a peneira aí nunca. Eu falei para ela, eu tô sem almoçar, como é que a gente vai fazer peneira aí ainda Porque sem eu vou almoçar? correr no sol. A bichinha abriu a bolsa dela e falou, não, a questão de comida não é o problema, não. Eu fiz um pão com mortandela, te trouxe um teu pãozinho com mortandela. Sua mãe Ela é muito foda. me deu pão com mortandela, comi o pão com mortandela, desenrolou um suco lá
tomei o suco, pão com mortandela e fui pra fila. Quando abri o portão, corri pra fila da minha posição gigantesca. Qual que era a sua posição na época? Meia. Eu lembro que as duas filas maiores era meia e atacante. Então, sempre é. Sempre é. Ninguém Meia quer ser zagueiro lateral, Não, volante. ou goleiro. Aí quando eu vi essas duas filas que eram as maiores, e aí minha mãe me deu pão com mortandela. Eu falei, não, então a gente vai ter que fazer essa peneira aí. Aí eu fui pra fila. Quando eu cheguei na fila, a fila da minha posição gigantesca. Aí eu comecei a olhar para as filas menores. Eu falei, mano, vou entrar em alguma dessas filas menores. As filas era quem eram os primeiros, lateral esquerdo, direito, entrava pro campo, dividia os times e ia jogando. Então a fila era por posição. Aí eu comecei a olhar para as filas. A fila menor era goleiro. Aí eu olhei pros 3, 4 meninos goleiros lá. Eu falei, mano, os moleques gigantes. Eu tenho até medo de quando eu jogo bola 3 dentro, 3 fora, quando a gente jogava na rua, os caras soltavam a bica, eu tinha medo de pegar pro goleiro, não dá pra mim. Vou na lateral direita, que era menorzinha. Aí eu falei, putz, lateral direito, mano. Pé invertido. Pezão direito eu só uso pra subir no busão, só no ônibus. Pra chutar eu só uso a esquerda, direito não vai dar certo. Fui pra zagueiro, zagueiro central, posição dos dois zagueiros, zagueiro com pé canhoto, com o pé destro. Mano, os moleques gigantes, tudo fortão. Falei, mano, não vai dar pra mim não. Volante forte também. Aí eu olhei pra outra, pra posição seguinte, lateral esquerdo. Eu falei, mano, lateral esquerdo. A fila tá pequena, eu sou canhoto. Vou na lateral. E fui, pô. Fui entrar 7 horas da noite pra fazer a peneira. Na lateral, eu fui assim mesmo. Cheguei lá pra jogar. O treinador acho que já tava bem cansado, né? Desde meio-dia lá. Quando eu entrei pra jogar, deu 10 minutos, ele apitou. Todo mundo correndo atrás da bola, porque você não guarda a posição, você quer fazer gol, você quer dar uma assistência. Você quer se aparecer. Você quer se aparecer. Então, pra aparecer, você tem que correr atrás da bola. Lembro que nem na bola eu quase toquei. Terminou, ele juntou a molecada, que éramos os últimos, e falou, ó, de vocês que jogaram aqui, o único que foi aprovado foi você. Aí apontou assim na minha direção, né? Eu até levantei o braço. Aí ele fez assim, não é você não, é o menino aí do lado. Era o menino do meu lado, apontou qual o teu nome, pegou o nome, idade, pá. Não, você vem daqui 2 meses, daqui uma semana, a seletiva vai estar menor, você vai passar para a próxima fase de avaliação. Os demais, infelizmente não deu certo, continua estudando, tenta outra coisa ou volta o ano que vem. E você tava nesse bolo? Tava no bolo. Terminou, todo mundo levantou ali, eu muito desapontado, triste, né? Porque, pô, na minha cabeça vinha, perdi meu dia de trabalho pra vir aqui, não ser aprovado, os caras nem me olharam direito. E tô indo em direção da minha mãe pra gente ir pra Marginal pegar o ônibus pra ir pro metrô, do metrô pra casa. Aí eu tô triste falando com ela e quando eu fui falar pra ela, pô, mãe, tá vendo? Eu falei pra senhora que não era pra gente vir, pô, eu já tinha falado, o cara nem me viu, eu conversando com ela, eu olho pro lado e ela já não tá mais do meu lado. Aí eu procuro ela, olho pra trás, tá ela e mais 2 mães de longe, assim, eu escutei elas questionando o treinador. Poxa, a gente faltou no nosso trabalho, meu filho até trabalha, pedi dispensa para chegar aqui, vocês darem 10 minutos, isso não é justo, o senhor foi muito mal no critério de avaliação, não sei o quê, eu escutando isso. E aí ela parou de falar, eu de longe eu vi que ele estava anotando na prancheta dele lá. Aí ela veio na minha direção pra gente ir pro ponto. Eu falei, mãe, que a senhora foi falar com o treinador? Falei, não é justo, poxa, a gente tá aqui desde do meio-dia, abriram o portão, ficamos nessa fila aí, deram 10 minutos pra você, não sei o que. Eu fui falar isso pra ele, mas ele anotou o teu nome. Quarta-feira você vai voltar. Olha, mano. Foi, mano. Quarta-feira você vai voltar e a seletiva vai ser menor, você vai ter mais tempo pra eles te avaliarem. E eu vou falar de novo com o seu patrão.
Olha. Aí foi assim, mano. E aí ela falou de novo com o meu patrão, ele me liberou e eu fui de novo. Lateral esquerdo de novo. Aí eu fui como meia, porque já tinha menos garotos, né? Era, não era aquela quantidade enorme, já era menos, né? Já era mais uma seletiva. Então eu consegui fazer a avaliação na minha posição. E aí, a partir daí, eu fui voltando todas as quartas-feiras. E aí, para voltar todas as quartas-feiras, eu não tinha o dinheiro para voltar todas as quartas-feiras. Eu lembro que em uma quarta-feira a minha mãe tirava o dinheiro da mistura, que a mistura era um ovo, às vezes a sardinha. Quando ela tirava na quarta-feira o dia da mistura, ela pedia emprestado na outra. Mas eu não deixei de ir em nenhuma das quartas. Ela sempre conseguiu buscar o recurso que não tinha dentro de casa. Então eu costumo dizer que a minha mãe, ela mesmo sem ela saber, ela foi uma empreendedora dentro de casa. Ela investiu